Fala meus amigos, fala família vascaína, sejam muito bem-vindos às últimas notícias do nosso Vasco da Gama. Pois bem, se você não me conhece, eu me chamo Diogo, esse canal se chama VDM Vasco. Notícia, novidade, informação, tudo sobre o Gigante da Colina vocês encontram aqui. E fique até o final do vídeo, galera, porque tem muita coisa importante mesmo pra gente estar falando aqui hoje no nosso canal. Vamos falar aí de Diniz no Vasco, vamos falar de Vasco, Puerto Cabello e de recuperação judicial. Rapaziada, segundo o jornalista Diogo Dantas, Vasco e Fernando Diniz, cara, avançaram, tá, para chegarem a um acordo financeiro, até que enfim, né, depois de muita conversa, depois de muito alinhamento entre a diretoria e o técnico Fernando Diniz, eles avançaram para estar chegando nesse acordo financeiro. O Vasco, que no início acenou, dizendo que não iria pagar os 2 milhões de reais, afinal, salário muito alto para as condições que o Vasco se encontra no quesito financeiro, agora se aproximou aí de um acordo para estar fechando com o técnico, né? Acredita-se que ele pode estar ganhando aí na casa de 1 milhão de reais. Conversas duraram muitos dias, vários fatores foram alinhados, fatores financeiros, esportivos, né? A gente sabe que o Fernando Diniz vai precisar de reforços nesse time do Vasco da Gama para fazer um melhor trabalho. E enfim, segundo o jornalista Diogo Dantas, Fernando Diniz, Vasco da Gama avançaram para chegar num acordo financeiro. Expectativa, no meu ver, é de que em alguns dias diretoria do Vasco, que demorou muito, né, para estar anunciando um novo técnico, anuncie a chegada do técnico Fernando Diniz, que no meu ver não está sendo uma unanimidade não, tá? Tá gerando aí opiniões dos torcedores vascaínos, tá dividindo opiniões. Tem gente que acha que o Diniz vai dar certo, tem gente que acha que com esse time do Vasco sem qualidade técnica, por ele fazer o time jogar com posse de bola, com toque de bola, pode dar errado. Então deixe sua opinião, você acha que o Diniz vai dar certo no Vasco ou não vai dar certo? Família vascaína, o Vasco protocolou junto à Justiça o plano de recuperação judicial. A Justiça e os credores que o Vasco deve vão analisar para ver se vai dar seguimento nesse feito aí, e o Vasco tendo oportunidade de ter um conforto para pagar essas dívidas, ter um prazo a mais, se organizar e quem sabe abrir caminhos para um novo investidor, porque a gente sabe que o novo investidor que chegar para adquirir a SAF do Vasco, ele tem que estar por dentro de tudo que o Vasco deve e de que forma ele deve pagar essas dívidas. Então eu acho muito importante essa recuperação judicial, porque agora quando o novo investidor vier adquirir essa SAF, ele vai estar por dentro de como ele vai poder pagar essas dívidas, de quais condições vai poder pagar. Recuperação judicial é algo muito sério, algo muito perigoso, porque pode levar um clube à falência, mas se tiver uma pessoa de suma responsabilidade à frente dessa recuperação judicial, dentro da gestão da Vasco SAF, a coisa pode ser feita de uma forma tranquila, e é o que eu espero, né, cara? De forma alguma o Vasco pode estar colocando a história do clube, a instituição, com riscos de falência. Então, que isso seja feita da melhor forma, que o Vasco consiga quitar suas dívidas e que venha um novo investidor responsável para assumir esse futebol do Vasco. Família vascaína, vamos fechar esse vídeo, tá? Infelizmente ontem Lanús e Melgar, o Lanús ganhou o Melgar e agora passou em pontos o time do Vasco, que joga hoje contra Puerto Cabello. Se eu não me engano, o Lanús está com 8 pontos, mais 3 gols de saldo, e o Vasco está com 5 e 3 gols de saldo atrás do Lanús. Então o Vasco vai ter que ganhar de qualquer jeito esse jogo na Venezuela contra o Puerto Cabello, um jogo que o time não é tão difícil de ser batido, mas por ser fora de casa é um jogo complicado. O Puerto Cabello tem 1 ponto na tabela, então é obrigação do Vasco ganhar para se manter vivo nessa competição. O Vasco poderia estar numa situação muito confortável se tivesse ganho aquela partida contra o Melgar. O time recuou, o Carille fez substituições ruins e tomaram empate. Então ficou 2 pontos na Venezuela.
na Venezuela não, lá no Peru, se eu não me engano, que é da onde que é o Melgar. E contra o Lanús, o Vasco não ganhou no Rio de Janeiro. Então o Vasco, porra, se complicou bastante aí nessa Sul-Americana. E cara, vai ter que ganhar hoje. Vai ter que ganhar hoje a equipe do Puerto Cabello. Se conseguisse meter uns 3 gols, seria melhor ainda, né? Para poder tirar já de cara esse saldo negativo em relação ao Lanús. O Lanús tem 3 a mais e o Vasco está 3 gols atrás da equipe do Lanús. O jogo é 7 horas da noite. O possível time do Vasco aí nessa partida de hoje é Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na direita e Piton na esquerda. Luiz Gustavo é a novidade da zaga do Vasco com João Vitor. Meio de campo, Hugo Moura, Cocão e Coutinho. Lá na frente, Ryan Verrete, Nuno Moreira. Um possível time aí, né, do Vasco hoje. Ontem o time Sub-17 foi campeão na Copa do Brasil. Parabéns à molecada. Empatou no tempo normal por 2-2. Ganhou nos pênaltis com direito à defesa do goleiro do Vasco. Acho que é Lucas Andrade. Jogador do Vasco converteu o último pênalti, converteram todas as cobranças e o que converteu o gol do título, acho que foi o Breno Lopes, né? E assim o Vasco se sagrou campeão invicto da Copa do Brasil Sub-17, tá? Invicto. Então a gente espera que o time profissional hoje dê alegria para a torcida, né? E ganhe essa partida. Não vou mentir não, tô meio desanimado, cara. Esse time do Vasco aí, porra, infelizmente desanima o torcedor, afasta a torcida. Foi demitido, né, aquele segurança que bateu no torcedor do Vasco em Brasília, segurança do Vasco chamado Betinho, foi demitido pelo Clube de Regatas Vasco da Gama e agora não faz mais parte aí da equipe de segurança do Gigante da Colina. Então, cara, bastidores movimentados no Vasco, muita notícia, muita informação. Enfim, hoje é dia do Vasco jogar e, cara, é imprevisível saber o que esse time vai apresentar dentro de campo. Lembrando ainda que o Felipe Maestro vai estar à frente desse time contra Puerto Cabello na Venezuela. Não tem mais o que falar aqui, vou ficando por aqui. Que o Vasco ganhe, né? Que o Vasco ganhe e faça uma boa partida, porque senão vai ficar muito complicada a situação do Vasco para se classificar na Copa Sul-Americana. Família vascaína, eu vou ficando por aqui, hein? Desejar para você um dia abençoado, de muita paz, muita luz e muitas bênçãos na vida de vocês. Se puder, deixa o teu joinha, compartilha, comenta o link, comenta o vídeo, compartilha o link em grupo de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, para estar ajudando nosso humilde canal a chegar na casa de mais vascaínos pelo Brasil, pelo mundo afora. Grande abraço, tamo junto, até o pós-jogo de mais tarde, depois do jogo contra o Puerto Cabello. Aqui é Vasco.